Estamos hoje com o Red, especialista em traduções há mais de 20 anos, voltado para a indústria do óleo e gás. O Red da ONU Traduções, Vone Coutinho. Bem-vindo, Coutinho, tudo Obrigado, bom? Aline. Muito bom. Em pleno dezembro de 2025, né? Pois é, rapaz. Tiramos um tempinho para vir aqui bater um No papo. finalzinho dos 45 segundos tempo. Pois é. Coutinho, eu quero começar te perguntando a história da ONU Traduções. Você é um dos sócios, né, da ONU, junto com o Felipe. Como surgiu? Qual é essa história? Eu sei pelo um spoiler que você me deu, mas quero que você conte para quem está nos assistindo como que foi, como surgiu e qual é a história da ONU. Aline, a história é linda, porque o nome Uno veio de um cão. Uhum, E era um sonho antigo, inclusive minha esposa falava muito que eu tinha que ter a minha empresa. E eu trabalhei numa empresa no período de 13 anos e encerrei um ciclo. E depois eu fui trabalhar num cartório, na área comercial, e fiquei quase 6 meses nesse cartório. E um belo dia eu estava almoçando na minha casa e me deu um estalo de pegar uma folha e começar a escrever. Eu comecei a escrever um planejamento semanal, mensal, semestral, e minha esposa olhou para mim e falou: "Você está escrevendo o quê?" Aí eu falei assim: "Estou escrevendo planejamento de uma empresa de tradução." Ela: "Como assim uma empresa de tradução?" Eu falei assim: "Eu vou abrir uma empresa de tradução. Mas a gente não tem dinheiro para isso." E nesse meio tempo eu continuei escrevendo, aí ela virou para mim e falou assim: "Só falta agora você já ter o nome da empresa." Aí nisso um vizinho, tá, tava no hall do elevador com um casal de beagles que ele tinha e o macho resolveu latir e ele repreendeu o cão chamando pelo nome Uno. uhum. E quando ele falou Uno, eu olhei para minha esposa e falei: "Tá aí, Uno." Ela falou assim: "Você vai botar o nome do cão?" Eu falei: "Claro, Uno, único, Único. universal." E ficou. Ele te deu o bizu do nome. Deu o bizu do nome e ficou. E esse nome hoje a gente carrega com maior orgulho. Inclusive, quando você chega na ONU, tem a foto do Beagle com a logo embaixo, Uhum. que a gente faz questão de manter aquela foto sempre visível, para assim que o nosso cliente chegar, ele entenda da onde veio o nome da empresa, tá? E a ONU, ela hoje tem 9 anos, ano que vem ela vai fazer 10 anos. E também temos uma empresa chamada Freedom Translations em Miami, que ano que vem vai completar 5 anos. Surgiu a partir da ONU ou a Freedom veio primeiro? Não, surgiu depois da ONU. Depois não. Isso. Filhote da ONU. Pois é. A ONU, como eu te falei, a gente não tinha dinheiro para poder Uhum. fazer a empresa. Eu tinha um relógio. E esse relógio ele virou um anúncio no OLX. Comecei com um valor e eu não conseguia esse dinheiro e eu sabia que para abrir a empresa eu precisava de R$ 2.000. E eu fui mexendo no anúncio até colocar aceito oferta. E aí me ligou um cara e falou assim: "Você aceita a oferta?" Eu falei assim: "Eu estou ouvindo sua oferta." Ele: "Eu te oferto 2.000." Eu falei assim: "Eu quero." Ele falou assim: "Mas tem certeza?" "Absoluta." Peguei os 2.000, entreguei na mão de um amigo e falei assim: "Abre a empresa." E nasceu a ONU Traduções. Num quarto de empregada, 3 metros quadrados. E religiosamente, de segunda a sexta, eu saía do meu quarto de terno e gravata e entrava no quarto de empregada para começar a trabalhar com o meu sócio Felipe. Por que era importante eu colocar esse terno e gravata para você? Cara, você incorpora. É. Se não colocar, não é. Não sou o Coutinho. Eu incorporo, entendeu? O vendedor, o Uhum. administrador. Porque eu trabalho de terno há muitos anos. E é uma marca. Uhum. Mesmo em casual, numa sexta-feira, às vezes eu vou sem a gravata, porque se algum cliente me chamar para uma reunião, eu já estou pronto. Entendeu? E eu zelo muito pela apresentação. Você passa a seriedade para o cliente, exatamente o que você quer que a empresa represente, né? A seriedade e a confiança. Também. E eu quero mostrar
que você está pronto para poder conversar com qualquer pessoa. Qualquer pessoa importante. Também. Todos são. Mas eu acho que você tem que dar o seu melhor para o seu cliente para ele se sentir confortável também. Claro. Entendeu? E você, além, não só tem mais de 20 anos especialista em tradução, como é de um segmento específico, que é da indústria de óleo e gás. Fala um pouco sobre isso. Pois é. Eu vou fazer 22 anos, já fiz 22 anos de experiência no mercado de tradução. E a indústria de óleo e gás, ela cresceu muito e eu acompanhei esse crescimento. Confesso a você que hoje a UNO ela é especializada no setor de petróleo e gás. E também temos especialização em mineração, em navegação, no meio jurídico, entretenimento e por aí vai. Hoje a gente está falando de 30 segmentos de mercado sendo atendidos com aproximadamente 18 idiomas sendo traduzidos na UNO Traduções. Então, se 18 idiomas, mas se vier, sabe que mundialmente existe mais que 18 idiomas. Então, por que, quando você fala 18 idiomas, só traduz 18? Não, na verdade a gente traduz muito mais do que 18. Eu fecho 18 idiomas porque é exatamente a quantidade de idiomas de tradutores juramentados registrados no Brasil. Porque eu não sei se você sabe, a UNO é especializada em traduções técnicas, juramentadas, certificadas com affidavit, tradução simples, transcrição de áudio, revisão de documentos e também a parte de legendagem a gente faz bastante. E editoração. Editoração, eu mando um arquivo para você e você mexe nele até ficar de acordo com o que é estipulado. Digo para você que se você me entrega um arquivo em CAD, em Adobe Illustrator, InDesign, PDF, nós vamos fazer a tradução e devolver para você no mesmo formato que você me entregou, devidamente traduzido e revisado. Perfeito. Voltando um pouquinho do gancho da indústria do óleo e gás. Só para não esquecer, nós também fazemos interpretação simultânea, consecutiva, sussurrada e libras. Interpretação é diferente é muito comum a gente ver que não é interpretação chamado. As pessoas falam tradução simultânea. Só que a regra é, tradução é tudo que você escreve, interpretação é tudo que você fala. Sim. Então, já é registrado na rua, como a gente fala, tradução simultânea. Ok. Nós falamos interpretação simultânea. Que é um termo correto. Exato. E qual a diferença assim, de traduzir para a indústria de óleo e gás e para outros segmentos? Existe algo específico? Ela exige algo diferenciado? Por que você escolheu essa indústria para fazer o seu portfólio de atendimento? Sendo muito sincero com você, a segurança que você tem em traduzir termos técnicos tem que ser máxima. Sim. Além do mais, você trabalha com documentos estritamente complexos. Você me entrega um manual de uma máquina ou o manual de utilização de uma válvula de média ou alta pressão, ou você me entrega o manual de um procedimento de HSE, que é na área de segurança. Todos têm que ser traduzidos com excelência, têm que ser revisados por uma segunda pessoa e editados no final. Então, nós zelamos muito pela qualidade do produto final, porque a gente tem um lema na UNO Traduções. O cliente, ele satisfeito conta para 2. E cliente insatisfeito conta para 50, 100 pessoas. E isso a gente zela muito. E acho que é interessante mencionar que essa especialização que a ONU tem, vindo particularmente de você, né, e o Felipe também, de atender a indústria óleo e gás, faz de vocês um know-how e uma expertise e também toda uma segmentação ali dos profissionais envolvidos que estão acostumados a lidar com esse tipo de tradução. Então, acho que é muito interessante, não é uma pergunta, mas de comentar que
que se eu tenho uma empresa de óleo e gás, ou se eu atendo esse segmento, né, é interessante eu contratar uma empresa que vai entender o que eu preciso traduzir. Aline, eu sempre digo que a ONU Traduções nós entendemos a sua necessidade, tá? Se você se você vem de uma empresa que você precisa fazer a tradução de um EIA-RIMA, que é um estudo de impacto ambiental, eu preciso colocar um profissional especializado em ambiental. Sim. Eu não posso colocar um profissional que nunca viu um EIA-RIMA na vida, que nunca viu um plano de emergência individual chamado PEI, que é um documento que está dentro do EIA-RIMA. Porque se você não seguir a terminologia de mercado, se você não seguir o glossário do cliente, se você não entender a necessidade do cliente, você vai entregar uma tradução que não vai ter a qualidade necessária e desejada, que segue, tá, o risco do órgão que vai receber aquela tradução de devolver. Sim. Então é muito comum você entregar um safety plan, que é um plano de segurança de uma embarcação, e atribuir a tradução de um safety plan para uma pessoa que não sabe nada de termo técnico. E quando você entrega o trabalho, no prazo, você cumpriu o teu prazo. Mas e aí? E a qualidade? E gera algo que é muito custoso de tempo e até de dinheiro, que é o retrabalho, né? Exatamente. O que eu deixo muito claro lá na UNA é o seguinte: se o nosso cliente está recebendo qualidade, ele continua conosco e indica. E a indicação do nosso cliente, por mais que você o atenda na área jurídica da empresa, ele na hora do café, se alguém de compras ou alguém de HSE ou alguém do marketing pedir uma referência para ele, pô, me indica alguém aí para fazer uma tradução, porque eu estou precisando e eu estou com uma empresa que não está me atendendo bem, na mesma hora ele vai lembrar, ó, Coutinho da ONU me atende muito bem. O Coutinho entende a nossa necessidade, o Coutinho fala a nossa língua. Que é o mais importante, é você falar a língua do cliente. Porque traduzir por traduzir está cheio aí fora. Muita gente que bate no peito e fala, eu faço tradução técnica. Não faz. E é muito importante ele realmente fazer, porque depois que ele entrega a tradução para o cliente dele, o cliente está acreditando que aquela tradução foi bem feita. Claro. E você imagina, o cliente recebe uma negativa do órgão que apresentou a tradução, porque os termos não estão batendo, porque a tradução foi feita ao pé da letra, porque foi usado uma IA para fazer a tradução, ou foi usado um tradutor de internet. Perfeito, Coutinho. Vamos encerrar esse primeiro bloco aqui com a gente e aproveitando o gancho do Coutinho, nos sigam, nos acompanhem que nós vamos falar sobre IA e ainda sobre os serviços específicos que a UNO presta e oferece para os outros segmentos.